todos que nos acompanham em direto a partir do programa da página de Catequizantes Rúdimos. De igual modo, a todos que nos acompanham a partir do YouTube e do WhatsApp. Como havíamos frisado na semana passada, hoje daríamos continuidade da segunda sessão da nossa temática, ou seja, da nossa catequese, que tivemos como o tema o credo como mapa da caminhada cristã. E hoje vamos terminar a segunda sessão, que tem como subtema o Espírito Santo. E está comigo novamente o estudante de teologia, como frisei na semana passada, Francisco Clemente Calunga, da Diocese de Viana, Paróquia de São Paulo, e eu que falo para vós, respondo pelo nome de Bivaldo Francisco José Antônio. Portanto, vamos acompanhar a catequese com o nosso catequista e começaremos primeiramente com a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José Maria Escrivão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caríssimos irmãos, cá estamos mais uma vez para continuarmos a nossa partilha e hoje vamos, como disse o nosso moderador, sim, hoje é ACP, como disse o nosso moderador, vamos tratar da última parte do nosso credo, a terceira, onde está incluída o Espírito Santo e a Igreja. O Espírito Santo e a Igreja. E começa com, creio no Espírito Santo. Né? Aqui vamos já voltar a Paulo aos Efésios, quando ele pergunta ao grupo que ele encontra se já receberam o Espírito Santo, e eles respondem que nem sequer ouviram dizer. Quer dizer, Paulo pergunta se já receberam, eles nem sequer ouviram dizer, nem sabiam o que é o Espírito Santo. Era como que uma novidade. E a questão com que abrimos é a seguinte: será que 2000 anos depois, né, se Paulo voltasse agora, né, uma questão assim, voltasse agora e fizesse a mesma questão, será que ainda haveriam pessoas que dariam a mesma resposta e nem sequer ouviram dizer? Então, vamos buscar partilhar este assunto para que tenhamos a mínima ideia, para que ninguém diga que nem sequer ouvimos dizer. Não será muita coisa, não será coisa totalmente sistematizada, não é uma partilha, né? É uma catequese. Né? Para que não suceda, né, sim com esta resposta, vamos tecer algumas breves considerações. Vamos começar pela etimologia do termo. Estamos aqui a tratar precisamente do Espírito Santo, que em hebraico diz ruá. Esse ruá, que em grego pneuma, significa sopro, hálito, ar, vento, disposição, alento, ânimo. Né? E esta expressão vai aparecer 379 vezes já no Antigo Testamento, e é empregado, esta palavra é empregada em 3 sentidos. Temos a primeira, que é ruá, né? É esse sopro, que é, em primeiro lugar, que é o vento, e aparece já no Salmo 18:11, né? Onde este vento agita as águas de onde sai a criação. Aqui voltamos já à questão do Gênesis, da origem, né? Trata-se de uma realidade cósmica, onde o vento é o instrumento de Deus, né? É o instrumento que Deus usa, pois faz do vento os seus mensageiros, como diz o Salmo 104:4. Salmo 104, versículo 4. E temos o outro sentido, que é o ruá, vento, que é o hálito do homem, o ar que respira. A sua presença é sinal de vida, né?
quando o vento sopra sobre os ossos ressequidos, aqui voltamos ao episódio de Ezequiel, né? 37, 4, 6, onde o Senhor lhe pede para profetizar no vale dos ossos ressequidos. Né? Nós conhecemos muito bem, nós, leitores das Sagradas Escrituras, conhecemos muito bem este episódio. Aí, a ausência do ruá, este ruá, vento, porque estamos no segundo sentido, é sinal de morte. Quando o hálito cessa, esse espírito, esse sopro cessa, o homem morre. Isso aqui podemos confirmar no Salmo 146, versículo 4. Né? Este ruá, vento, é princípio de vida no homem. Né? O hálito, vento, que designa toda a força que leva o homem a agir. Vamos agora para o terceiro sentido que esta palavra é empregada no Antigo Testamento. Temos aqui de modo especial o ruá, hálito, como hálito, né? É o hálito que sai da boca de Deus. Mas não estamos a falar de um hálito de cheiro, não é isso que estamos a tentar falar, né? Estamos a falar desse ar, desse sopro, né? Esse sopro que conduz. Portanto, este hálito que sai da boca de Deus, né, é a sua força viva, que está no Salmo 33, versículo 6. Né? Este ruá, de modo especial, este hálito que sai da boca de Deus, que vai suscitar os profetas. Né? Deus serve-se dele para fazer aparecer no meio do seu povo profetas, para conduzirem o seu povo. Entendamos que estamos no contexto do Antigo Testamento. E no mesmo Antigo Testamento, né, também será dado aos reis, e depois aparece aqui ao ungido. Aqui já estamos um bocadinho dentro, bem que estamos no Antigo Testamento, mas fazemos referência ao texto de Isaías 11:2, onde é uma profecia que fala do ungido, aquele ungido que nós falávamos da vez passada, a questão de Cristo, né? Cristo que é considerado um ungido, essa palavra Cristo mesmo significa ungido. E, portanto, este hálito, vento, que no Novo Testamento vai ser o paráclito. Aquele hálito, né? Aquele ruá, no seu segundo sentido, este ruá, vento ou hálito, vento, é o mesmo que aparece no Novo Testamento como o paráclito, o Espírito da verdade, o defensor que será dado aos discípulos logo na manhã de Pentecostes. São Paulo, aos Gálatas capítulo 4, verso 6, diz: Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai. Este conhecimento da fé, caríssimos irmãos, que nós temos, só é possível por meio do Espírito Santo. Para estarmos em contato com Cristo, é preciso primeiramente ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos procede e suscita em nós a nossa fé, como confirma o Catecismo da Igreja Católica, número 683. Portanto, aqui estamos a dizer o quê? Vamos de novo fazer referência a alguns textos que já citávamos na semana passada, né? Que ninguém por si só, né, consegue ter esse contato direto, né, com Cristo. Ninguém por sua livre espontânea vontade ou sua iniciativa. É Deus que suscita em nós, por meio do Espírito Santo, essa vontade de nos voltar para Ele. Mais uma vez afirmo que, faço lembrar que isto está na quarta oração eucarística, quarta oração ordinária eucarística, né, que falava, aqui faço recordar a questão do nosso ser contingente e não necessários. Né. E aqui aparece de novo a questão do batismo, né, como aqui vamos buscar Santo Irineu, mais uma vez, no seu texto Demonstratio Predicatione Apostolicae, digo, está a esquecer aqui o latim, vai me passando. Demonstratio Predicationis Apostolicae. E aqui vamos mesmo recorrer ao catecismo a fim de fazermos uma citação direta do assunto, porque o texto encontra-se no número 683. Vamos fazer a citação de Irineu. Irineu diz que o batismo dá-nos a graça de novo nascimento em Deus Pai, por meio do Filho no Espírito Santo, porque aqueles que têm o Espírito de Deus
são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho, mas o Filho apresenta-os ao Pai, e o Pai dá-lhes a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus, e sem o Filho ninguém tem acesso ao Pai, porque o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus faz-se pelo Espírito Santo. Fim da citação. Mas aqui vou repetir uma parte da citação, onde ele diz que sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus. E sem o Filho ninguém tem acesso ao Pai. Então, caríssimos irmãos, essa citação, este texto de Irineu, Santo Irineu, que o Espírito confirmar essa informação que a instante demos, que sem o Espírito Santo não podemos chegar ao Filho de Deus. E sem chegarmos ao Filho de Deus, não teremos nenhum conhecimento do próprio Deus Pai. Então vamos ver esta ligação, né, dentro da Trindade, que para chegar até nós. Portanto, esta nossa fé no Espírito Santo e na sua divindade não é recente no cristianismo, né? Esta crença no Espírito Santo e na sua divindade, isto é, na sua parte, ou seja, na sua, como poderia dizer, a sua presença ou como uma das pessoas da Trindade não é recente na igreja. E aqui buscamos mais uma vez João Baltazar, né? Ele é que faz referência a este assunto, né? Onde os relatos enunciados, né, ele diz João Baltazar, relativos a ele, neste caso o Espírito Santo, nos discursos do adeus, dizem já o que de mais profundo se pode dizer dele, do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. Aqui ele cita o texto de Mateus 12, 28, né? Diz que este Espírito Santo é enviado dos céus por Jesus, né? Em Marcos 1:10. Este mesmo Espírito que batizará ele próprio, ou seja, ele próprio batizará, nesse caso Jesus Cristo, no Espírito Santo e no fogo, como faz referência ao texto de Lucas 3,16. E o Espírito do Pai inspirará as testemunhas de Cristo diante dos tribunais. Aqui atesta o texto de Mateus 10:10. Portanto, vamos agora entrar num assunto um bocadinho, ou seja, um assunto necessário, porque muito salta à nossa vista, né? Que é os símbolos do Espírito Santo. Como muitas vezes o Espírito Santo vem representado nas Sagradas Escrituras, porque falamos de 376 vezes que aparece no Antigo Testamento, mas se nós irmos vendo, não vamos encontrar como tal Espírito Santo. Então, há alguns símbolos que são usados que representam a presença desse mesmo Espírito Santo. E o primeiro símbolo, vamos falar aqui da água. A água é significativo, né? Esse significativo, essa palavra mesmo em língua portuguesa é diferente de significado. Significativo quer dizer que representa, né? Pode entender-se como uma representação. Quando dizemos que algo é significativo de outra coisa, estamos a dizer que aquilo representa aquela coisa, né? Então, esta água é significativo da ação do Espírito Santo. Aqui voltamos de novo ao batismo, por isso que eu afirmava categoricamente na sessão passada que o credo não é para todos, o credo é mesmo para os batizados, porque todas as partes do credo estão incluídas a questão do batismo, né? Gira mesmo em torno também deste sacramento, né? Sim, continuando. Após a invocação do Espírito Santo, né, na água, né, na celebração do batismo, ela torna-se o sinal sacramental eficaz do novo crescimento. Isso podemos ver a questão de 1 Coríntios 12:13, né? Esta mesma água viva que brota de Cristo crucificado. Isso, estamos ainda no tempo pascal, né? No quarto domingo do Bom Pastor. E abrindo aqui um parênteses, hoje a igreja particular de Angola viveu momentos importantes nas mais diversas dioceses, diocese do Uíja, a diocese de Ndalatando e a diocese de Viana, né, onde vivemos ordenações sacerdotais e diaconais. Vemos testemunho de irmãos que, atendendo ao chamado do Senhor, querem configurar-se a Cristo, o bom pastor. Voltando aqui ao nosso assunto, né? Então, está aqui a presença do Espírito Santo na água, que é invocado
no batismo, na oração, na bênção da água que vai ser usada no batismo. E esta mesma água que brota do peito de Cristo crucificado, quando o soldado o trespassa com a lança e logo brotou sangue e água, diz o texto. O texto, nesse caso, de João 19, 34, faz referência a isso. Também o primeiro texto de João 5, 8. Primeiro livro de João. Portanto, vamos a um outro elemento, a questão do Espírito, outro símbolo do Espírito Santo, conforme ele é representado, a questão da unção. O símbolo da unção com o óleo também é significativo do Espírito Santo, a ponto de se tornar o seu sinônimo. Podemos conferir no primeiro livro de João 2, 20 e 27, ou no segundo texto de São Paulo aos Coríntios 1, 21. Na iniciação cristã, nesse caso, a unção, é sinal sacramental da confirmação. Vemos aqui esse significativo da unção como um dos símbolos do Espírito Santo. E nós cristãos católicos também, e não só, a quem não é católico, mas conhece essas coisas, né? Tem um outro primo que o leva sempre à igreja, graças a Deus, que esse irmão se converta. Né? Temos o sacramento do crisma. No sacramento do crisma, aquele óleo, aquela unção que é usada, também é um significativo, ou seja, também é significativo do Espírito Santo. Um outro ponto, um outro significativo, outro símbolo é o fogo. Enquanto a água significa nascimento e a faculdade da vida dada no Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. E aqui vamos no texto de Bênção 48, aqueles episódios faz referência aos episódios de Elias, né? A figura do profeta Elias, que apareceu como um fogo e cujas palavras queimavam como um facho ardente. Faz referência a esse texto que acabamos de citar. E pela oração de Elias faz descer o fogo dos céus sobre o sacrifício no Monte Carmelo, aquela confusão ali entre os sacerdotes de Baal e companhia limitada. Vamos vocês construir um altar, também vou construir um. E depois aquele episódio todo que todo bom cristão que medita as Sagradas Escrituras já conhece. Né? Então aqui o fogo, né, a figura do fogo, né, do Espírito Santo, que transforma aquilo em que toca, a exemplo deste texto, deste episódio de Elias, né, quando pede o Espírito Santo, reza a Deus para que e o Espírito Santo desce em forma de fogo, né? E como fogo mesmo, como fogo normal, aqui vamos usar a linguagem normal, como fogo, né? O fogo onde toca transforma. Assim também o Espírito Santo não toca, não age em alguém e não transforma nada. Assim é aquilo que cantava, né? Como a chuva, né? A chuva não cai e volta para o céu sem causar nenhum impacto. Não, tem que causar alguma coisa. Isso é o Espírito Santo também, né? E é mesmo deste fogo que Jesus dirá em Lucas 12:49. Eu vim lançar o fogo sobre a terra e só quero que ele se acenda. Esse fogo, por vezes nós aí fazemos confusão, mas que tipo de fogo será? Não. Jesus Cristo, quando fala que eu venho trazer o fogo à terra e não quero senão que ele se acenda, né? Esse texto de Lucas 12:49 está a falar do Espírito Santo. Está a falar do Espírito Santo. Outro elemento que poderíamos utilizar aqui é a questão a nuvem e a luz. Aqui, que são a nuvem e a luz são dois símbolos inseparáveis para exprimir, são unidos, formam um significativo do Espírito Santo. Né? Aqui voltamos ao Antigo Testamento, aquela nuvem, né? Aquela nuvem que por vezes aparecia escura, por vezes aparecia luminosa. Aqui estamos a falar já da questão da luz, né? Que revelava a presença, ou seja, não podemos dizer revelava, porque o mesmo episódio se deu no Novo Testamento na questão da transfiguração, quando Cristo se transfigura, né? Quando depois vê aquele episódio todo que depois vamos chegar. Né? Então vamos dizer que revela o Deus vivo e Salvador, velando a transcendência da sua glória a Moisés no Monte Sinai, na tenda de reunião e durante a marcha no deserto, né? Que víamos que aquela nuvem, quando a nuvem se levantava, o povo caminhava. Quando a nuvem baixava, o povo acampava. Aquela nuvem que protegia e que iluminava
os israelitas e criava confusão aos seus perseguidores egípcios. E mesmo quando havia necessidade de acampar, do lado dos egípcios ficava escuro e eles não tinham como movimentar-se, mas do lado dos israelitas era uma clareza e lhes possibilitava verem-se ou caminharem ou desenvolver as outras atividades normais de um acampamento. É desta nuvem que se fala, né? Esta figura da nuvem, essas figuras, nesse caso da luz e da nuvem, são realizadas por Jesus Cristo no Espírito Santo. É Ele que desce sobre a Virgem Maria e a cobre com a sua nuvem, para que conceda e dê a luz Jesus Cristo. Podemos conferir esse texto em Lucas 1,35. Né? Aquela nuvem que desce e envolve a Nossa Senhora, aquele episódio todo da anunciação do anjo a Nossa Senhora, aquela beleza que está aí, grande texto, né? Dali começou uma história muito grande para o povo, para a humanidade, né? A partir daquele momento, né? Com o sim de Nossa Senhora, a grande mulher. A mesma nuvem que esconde Jesus aos olhos dos discípulos no dia da ascensão, quando Jesus sobe, né? Atos 1:9, quando Jesus é elevado, quando ascende, ou seja, é elevado, não, aqui vamos cair numa outra situação. Quando Jesus ascende aos céus, aquela nuvem depois que cobre Jesus, né? Essa mesma nuvem também que estamos a falar aqui, e que o revelará, aquela nuvem que o cobriu ao subir, o revelará como filho do homem na sua glória no dia da sua vinda, que nós esperamos gloriosamente. O outro símbolo é o símbolo do selo, o selo, né? É um símbolo próximo da unção, ligado à unção. Isso lemos em João 6,27, que foi Cristo que Deus marcou com o seu selo. E é nele que o Pai nos marca também com o seu selo. Segundo o texto de Coríntios 1:22, ou Efésios 1:13, ou 4:30. O selo exprime o caráter indelével da unção do Espírito Santo nos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. Isto para dizer que não podem ser repetidos. Uma vez recebidos esses sacramentos, já não podemos repetir. Né? O caráter indelével, é um selo que o Espírito Santo imprime em nós por meio destes sacramentos. Nós aqui, né, os que são batizados na igreja, como diz o Cânone 11, né, para definir os que têm a obrigação de cumprir os deveres da igreja, tem os que foram batizados na igreja e aqueles que nela foram recebidos. Nós, quando recebemos um irmão que estava numa outra denominação religiosa, é interrogado, se já foi batizado, a igreja procura saber sob que fórmula ele foi batizado. Se foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós já não o batizamos. Consideramos já batizado, simplesmente damos o que faltou, porque nós não chegamos só assim ao batismo. Temos outros símbolos para chegar até o batismo, temos o sal, temos o credo, temos o Pai Nosso, então complementamos o que faltou, mas já não batizamos ninguém. Porque, por causa de quê? Porque por causa deste selo do Espírito Santo, deste sacramento, né? Que lhe confere o caráter indelével. O mesmo acontece com o crisma e com o sacramento da ordem. E atenção, neste caráter indelével. Uma vez batizado, uma vez crismado, uma vez ordenado, és ordenado para sempre. Ainda que depois separe-se da comunhão com a igreja, o sacramento está lá, o sacramento não se retira. Já não se retira. Este é um outro significativo do Espírito Santo. E temos um outro significativo que é a mão. É pela imposição das mãos que Jesus Cristo curou os doentes, Marcos 6:5 ou 8:23, e abençoou as crianças, em Marcos 10:16. Desculpa, o mesmo farão os discípulos, os apóstolos, né? Em nome de Cristo, pela imposição das mãos, conforme vemos aí o texto de Marcos 16:18, temos o Atos dos Apóstolos 5:12 ou 14:3. E a carta aos Hebreus coloca a imposição das mãos como artigo fundamental nos seus ensinamentos, Hebreus 6:2. Portanto, a igreja conserva este sinal de efusão omnipotente do Espírito Santo nas suas epícleses sacramentais. A imposição das mãos. E falávamos a instante da questão das ordenações. Né? Pela imposição das mãos, desce o Espírito Santo sobre o candidato a ser ordenado. Isso é forte. E graças a Deus, isso nós não temos em qualquer sítio, não, é aqui na igreja de Cristo.
E temos um penúltimo sinal, que é um penúltimo significativo, que é o dedo, né? O dedo mesmo. E aqui vamos voltar, não, vamos ainda citar os textos bíblicos. É pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios. Podemos conferir isso em Lucas 11:20. E no Antigo Testamento a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, aqui, atenção, em tábuas de pedras, pelo dedo de Deus, Êxodo 31:18. No Novo Testamento é escrita com o Espírito de Deus vivo, não em placas de pedra, mas em placas que são o coração de carne. Né? Aqui vemos 2 Coríntios 3:3. E agora vamos ao Veni Creator, este hino que em latim está também traduzido que pede a presença do Espírito Santo, e acontece normalmente na consagração episcopal. Canta-se o Veni Creator, e há dois momentos aí, né? Veni Creator Spiritus, né? Quer dizer, vem, que vamos dizer o quê? Pedir o Espírito Criador. Depois invoca aqui uma outra expressão, Digitus Paterne Dextere, para dizer o quê? Dedo da mão direita do Pai. Esse Espírito Santo que é dedo da mão direita do Pai. Por isso que o dedo também é um significativo do Espírito Santo. Agora vamos para o último ponto, que é o mais conhecido, que é a pomba, né? A pomba que quase todo mundo, né? Até os não cristãos, mas pronto, a semente do reino, né? Vamos aqui falar de justiça, a semente do reino. Todo mundo, quando fala do Espírito Santo, a primeira ideia que vem é a pomba, o símbolo da pomba. Então, aqui isso remonta, íamos buscar o episódio dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, né? A criação, né? A questão da arca da aliança, o dilúvio, Noé. Depois de aquele tempo cumprido, Noé solta a pomba, né? Uma pomba, e esta volta com um ramo de oliveira, significando que a terra está em condições para ser habitada. Este ramo de oliveira que também vai nos remeter ao sacramento do crisma, mas pronto, o assunto aqui é a pomba. No Novo Testamento, Cristo sobre as águas do seu batismo, o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba, desce e paira sobre ele. Aquilo que aconteceu em Cristo, hoje acontece o mesmo. O Espírito Santo desce e paira nos corações dos batizados. Vamos agora para o outro assunto, né? A pessoa do Espírito Santo. Né? Tratar o Espírito Santo como pessoa, porque a outra hipóstase, né? A outra pessoa, porque são três pessoas em um só Deus. E aqui vamos fazer referência a um padre ortodoxo, né, que é o padre Henrik Paprocki, um sacerdote na sua obra A Promessa do Pai. O Espírito Santo não é um poder impessoal, pois algo desse gênero não pode existir em Deus, mas sim em alguém que é um outro além do Pai e do Filho. João 14:16. E o sacerdote ortodoxo diz o seguinte: devemos referir-nos à cena da transfiguração, que se passou mais ou menos 8 dias depois da pregação de Cristo, quando Cristo vai anunciar a sua paixão, em Lucas 9:28. Né? Geralmente se admite que depois da teofania do batismo, a transfiguração foi a manifestação subsequente da Santíssima Trindade na vida de Jesus. Disso também tinham consciência os padres da igreja, né? Como nos relata a Mysterium Salutis, o tomo 11. Fala exatamente dessa questão. A questão que se coloca aqui é onde estava o Espírito Santo, onde está o Espírito Santo naquele episódio da transfiguração. Se nós lermos ali, não vamos ver o Espírito Santo nessas formas que acabamos de apresentar aqui, nesses significativos. Agora, onde está o Espírito Santo ali? Mas é exatamente neste episódio da transfiguração que este padre Henrik, sacerdote ortodoxo, vai buscar essa imagem, né, para demonstrar a pessoalidade, se assim se pode dizer, do Espírito Santo. Né?
qual lemos a Epifania do Jordão, no batismo, aqui fica claro a presença, né, que é indicada simbolicamente pela pomba, né, a presença do Pai pela sua voz, ao contrário daquele episódio onde aparecem Moisés e Elias, e depois estavam os discípulos de Jesus Cristo. Vemos que na cena temos 3 apóstolos, né, que são testemunhas da ressurreição, mas nada exprime a presença do Espírito Santo. Só a irradiação de Cristo, só aquela irradiação, né, que está Cristo irradiando luz, não pode ser equivalente da presença hipostática do Espírito Santo. Mas o Espírito deve estar presente porque foi por ele que os apóstolos puderam reconhecer a divindade de Cristo. Aqui voltamos ao texto de 1 Coríntios 12:3, né? Que ninguém pode dizer, vai se o Espírito Santo não tiver com ele. Então, os discípulos, os apóstolos que estavam lá naquela cena, reconheceram já pelo poder do Espírito, porque o Espírito Santo estava com eles. Em São João vê-se esclarecido o caráter pessoal da terceira hipóstase. Sempre que o evangelista diz, aqui vamos buscar o texto grego, né? Quando fala do to pneumato agion, né? Esta expressão é para exprimir a relação, quando usa essa expressão, to pneumato agion, é para exprimir a relação intratrinitária ou para falar do Espírito Santo como pessoa na sua relação com o mundo. Portanto, para que alguém veja nos outros a presença do Espírito Santo, deve encontrar-se ele próprio no Espírito Santo. E disso nos fala São Paulo em 1 Coríntios 12:3, né? Que já acabamos de citar. Então, no episódio da transfiguração, os apóstolos reconheceram a divindade de Cristo. Logo, o Espírito Santo devia estar neles. Para reconhecerem a presença de Cristo, o Espírito Santo tinha que estar neles. Né? Tinha que estar neles. Por isso, a cena da transfiguração não contém nenhum símbolo particular do Espírito Santo. Nesta hora, atenção, né? Vamos prestar atenção às palavras desse padre ortodoxo, muito sérias. Nessa hora, a pessoa do Espírito Santo está unida às pessoas dos discípulos. É a kênose do Espírito Santo, aquele estamos a falar, aquele rebaixamento, aquele esvaziar-se, quer dizer, o Espírito Santo esvazia-se de toda a sua divindade, de toda a sua pertença à divindade e configura-se, deixa eu procurar uma expressão mais próxima, né? Encarna-se, calhar a expressão não é essa, mas encarna na pessoa do Espírito Santo, une-se à pessoa do Espírito Santo. Imagina uma divindade descer nessa miséria, encarnar nessa miséria aqui, corpos míseros, pecadores e tudo mais. Isso mesmo é uma atitude kenosiana, é uma kenose, é um esvaziar-se. Então o padre diz isso aqui. Quer dizer, o Espírito Santo naquele momento está unida às suas dos discípulos, que é a kênose do Espírito Santo, da qual deve durar até a parousia, quando o Espírito se manifestar como glória nas pessoas humanas. Aqui vamos já terminar este assunto do Espírito Santo, tocando 2 pontinhos, né, que gera polêmica. Um deles é a questão da procedência, proceder, de onde vem o Espírito Santo, de quem procede, que depois gerou aí uma confusão, mas nós não vamos entrar lá, né, na questão da confusão. Vamos apresentar simplesmente a conclusão da Igreja a respeito deste assunto, né? O pensamento ocidental aceitou desde Agostinho que o Espírito Santo procede principalmente do Pai. Mas como o Pai, atenção aqui, como o Pai dá ao Filho todo o poder da divindade, então, como dom do Pai, dá-lhe também a capacidade de transmitir com o mesmo poder o Espírito de amor recebido. Nesse caso, o Espírito se acende como chama de amor entre os dois, origem de amor e resultado do amor ao mesmo tempo. Né? É isto aí. Por isso que no nosso credo, no credo dos cristãos católicos romanos, dissemos que o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Isso depois gerou uma confusão, mas pronto, não vamos entrar aqui nestas confusões. Agora vamos ao último assunto, que é o Espírito Santo em Maria. É necessário também realçar este assunto. O Espírito Santo, prestemos atenção nesse termo, o Espírito Santo preparou Maria pela sua graça,
convinha que fosse cheia de graça a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Ele foi, por pura graça, ela foi concebida por pura graça, sem pecado, conforme nós rezamos, sem pecado, como a mais humilde das criaturas, a mais capaz de acolher o dom inefável da onipotência. É justo o título que o anjo Gabriel atribui quando a saúde, né? A filha de Sião, a ave, alegra-te, né? Que podemos buscar o texto de Sofonias 3:14 ou Zacarias 2:14, né? Onde gostaria mesmo aqui, me permitam, ir ler essa passagem de Zacarias, né? Porque é um texto muito importante e quando lido ganha maior sentido, quando vai falar da filha de Sião, né? A filha de Sião me vai dizer, rejubila-te, aparece, Zacarias, aparece. Procura aí, eu vou ver aqui. Quando vai dizer o rejubila-te, eu tenho aqui essa citação muito... sim. Zacarias 2:14. Está aqui o texto. Diz: rejubila e alegra-te, filha de Sião, porque eis que eu venho para morar no meio de ti. Oráculo do Senhor. Rejubila e alegra-te, filha de Sião, porque eis que eu venho para morar no meio de ti. Vamos perceber aqui esta presença do Espírito Santo. Portanto, continuando, é a ação de graças de todo o povo de Deus e, portanto, da igreja, que ela faz subir até ao Pai no Espírito Santo com o seu cântico, o Magnífica. A minha alma rejubila no Senhor. O Magnífica, Lucas 1:46-55. Quando já portadora, nesse caso, quando ela já era portadora de Cristo, do Filho Eterno, né? Em Maria, o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai, feito Filho da Virgem. Ela é a sarça ardente da teofania definitiva, a cheia do Espírito, a de fé, como diz São Lucas no seu capítulo 1:26-38. Está aqui o Espírito Santo na pessoa de Nossa Senhora. É uma beleza. Olha, ser católico é bonito, é muito bonito. Isso você não vai encontrar mais no outro sítio. É aqui a verdade. Deus diz que o meu povo sofre por causa de falta de conhecimento. É isso, é mesmo conhecimento, é isso. Isso não está longe, nem coisa do outro mundo. Está mesmo aqui no Catecismo da Igreja, nas Sagradas Escrituras. Graças a Deus a Igreja coloca tudo à disposição dos seus e instrui muito bem os seus para crescer na verdade. E essa verdade, atenção, também é um dom do Espírito Santo. Vamos agora entrar já no último momento, que é a parte da igreja. Creio na Igreja Católica, Santa Igreja Católica, e aqui devo ler necessariamente o número 749 do Catecismo, onde diz assim: o artigo sobre a Igreja depende também inteiramente do artigo sobre o Espírito Santo que o precede. Com efeito, depois de ter mostrado que o Espírito Santo é a fonte e o dador de toda a santidade, nós confessamos agora que foi Ele quem dotou de santidade a Igreja. A Igreja é, segundo a expressão dos padres, o lugar onde floresce o Espírito. A Igreja é, segundo os padres da Igreja, o lugar onde floresce o Espírito. Diz o Catecismo, número 749. Etimologicamente, a palavra igreja, eclésia, vem do verbo grego ekkalene, que quer dizer chamar fora, né? Significa convocar. Ao chamar-se igreja,
a primeira comunidade dos cristãos acreditaram em Cristo, reconhece, né? Ou seja, acreditaram em Cristo e reconhece-se como herdeira daquela antiga assembleia, né? Aquele do Antigo Testamento, do povo eleito diante de Deus, sobretudo naquele episódio, né, da Assembleia do Sinai, lá quando Deus faz a sua aliança com o povo, aquela Assembleia onde Israel recebe a lei e é constituído por Deus como seu povo. Êxodo 19, grande episódio, né? Só que depois também pervertemos mais de novo, mas olha, Deus nos ama muito. Deus nos ama muito e, como dissemos, tal como amou o Filho, ama-nos também a nós. Nela, Deus convoca o seu povo de todos os confins da terra. Aqui já vou tocar num dado, a questão do ser católico, a catolicidade da igreja, essa abrangência da igreja de chegar a todos e é aberta a todos, sem exclusão. Portanto, na linguagem cristã, a igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Ela existe nas comunidades locais e realiza-se como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística. Vive da palavra e do corpo de Cristo. E é assim que ela própria se torna corpo de Cristo. Aqui vamos já tocar num outro parecer de Jesus Cristo, que ou seja, de Jesus Cristo não, né? Estou a falar de outra categoria da igreja, quando falamos que ele é santa, né? Porque participando da palavra e comungando o corpo de Cristo, ela própria torna-se corpo de Cristo. É como o prolongamento do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é aquilo que São Paulo diz, né? Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Nós somos o seu corpo. E o corpo de Cristo é santo. Por isso que a igreja é santa. E depois acrescenta só detalhe, pecadora. Santa na sua instituição, na sua fundação, por causa da sua cabeça que é Cristo, e pecadora nós que somos parte desse corpo, né? Que temos as nossas limitações, mas aquele detalhe quando se diz que a igreja una, santa, católica e apostólica. Aqui falamos da catolicidade, da universalidade, estamos a falar agora do que? Da sua santidade, é corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E aqui Hermas, né? Na sua obra O Pastor, muitos falam Pastor de Hermas, aqui Hermas, na sua obra O Pastor, número 8.1, parágrafo 8.1, diz: o mundo foi criado em ordem à igreja. Isso é muito forte, irmãos, né, colegas aqui, o Vivaldo e outros colegas que nos acompanham. Mas isso é muito forte quando Hermas diz que o mundo foi criado em ordem à igreja. E acompanhamos esse desenvolvimento. Deus criou o mundo em ordem à comunhão na sua vida divina. Comunhão que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a igreja. A igreja é o fim de todas as coisas, diz Santo Epifânio, e cita o catecismo. A igreja é o fim de todas as coisas. Até as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda do anjo e o pecado do homem, não foram permitidas por Deus, senão, ou seja, Deus não permitiu esse episódio da queda do anjo, o pecado do homem, assim só, não. Foram permitidas, quer dizer, em ocasião e por meio de quê? Em ação do seu braço, quer dizer, toda a medida do amor que queria dar ao mundo. E aqui vale buscar Clemente de Alexandria, cito diretamente, diz assim Clemente: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, porque o mundo nasce da vontade de Deus, vontade livre de Deus, é necessário sublinhar isso, né? Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, do mesmo modo a sua intenção, a intenção de Deus, a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Vamos tentar esclarecer aqui isso que Clemente de Alexandria quer dizer. Aquela vontade de Deus que deu origem em ato, Deus deu origem ao mundo. Agora, a intenção de Deus que é de salvar todos os homens chama-se igreja. Por isso é que o mundo, dizia aqui Hermas, que o mundo foi criado em ordem à igreja, né? Agora vamos tocar num assunto que é a unidade da igreja. Aqui buscamos, há muitos rasgos, muita teologia, muita matéria, muito conteúdo que os padres da igreja e não só produziram para falar da unidade da igreja. Nós aqui, atendendo à limitação temporária e às nossas limitações intelectuais que são muito fortes,
e estás a notar aqui na nossa apresentação, recorremos apenas no texto, no tratado número 10, do tratado décimo, o 10º tratado de Cipriano, e ele diz assim, podem conferir lá no 10º tratado de Cipriano, o Senhor ele vai fazer menção ao texto de Mateus 16, 18, 19. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Aqui há muitas implicações nessa citação, atenção, mas aqui vamos só, né, a questão de tu és Pedro sobre esta pedra. E o mesmo Jesus depois vai dizer de novo a Pedro em João 21, 15, né? Depois já da ressurreição vai dizer que apacenta as minhas ovelhas. O Senhor constrói a sua igreja, disse Cipriano, sobre um só, a quem confia o pastoreio do rebanho. E hoje é domingo do bom pastor, né? Atenção a esta citação. Mesmo quando em João 20, 21, 23 dá igual poder a todos os apóstolos, isso torna mais evidente a unidade. Quer dizer, constitui uma só cátedra de doutrina, estabelece com a sua autoridade que a origem daquela unidade deriva de um só. O primado aqui já assim, ao terminar, porque sobre a igreja há muitas notas, muitos artigos que poderíamos aqui dizer, mas estamos a buscar assim resumidamente, né? O primado de Pedro ante os outros é para demonstrar que há uma só igreja e uma só cátedra. Aquilo que dizíamos que Deus desde o princípio quis reunir o seu povo como um só. E Jesus quando diz que há outras ovelhas que também não são deste rebanho e temos de reuni-las, é para fazer uma só igreja. Aí está a unicidade da igreja. Portanto, o Espírito Santo que vivifica a igreja, diz o Cântico dos Cânticos 6, 8, né? A minha pomba é única, perfeita, para a sua mãe não há outra. Essa é a expressão da igreja. É a expressão da igreja. E terminamos mesmo assim, rapidamente, com a última citação do Tratado de Cipriano, já assim mesmo, ao terminar. Ele questiona primeiro, né? Quem não está vinculado a esta unidade terá a ilusão de possuir a fé. Quem põe resistência à igreja ou abandona a cátedra de Pedro, sobre o qual assenta a igreja, julgará pertencer à igreja? E a resposta de Cipriano é: assim nos ensina o apóstolo São Paulo, que exprime o mistério da unidade nestes termos. Há um só corpo, um só Espírito, assim como fostes chamados na única esperança para a vossa vocação. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, Pai de todos. Cita isso, se faz a citação, São Cipriano busca Efésios 4, 4, 6. Então assim terminamos. Aqui, porque quem não está vinculado à unidade da igreja não faz confusão, que tem fé, não, nem assim. Porque é uma só fé, como diz o texto. E depois, não, tá bom, eu sou mesmo católico, estou vinculado à igreja, mas essa coisa do Papa, Cátedra, São Pedro, não, isso comigo não, também não faça confusão, você não é católico. Você não é católico, porque uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor e um só Deus, Pai de todos. Bom, por aqui podemos dizer mais coisas, mas vamos obedecer à nossa limitação temporária e intelectual. Paramos por aqui e agradecemos a todos que nos acompanharam, mataram do seu tempo para ouvir aqui essas coisas assim só, né? Mas pronto, é a igreja. E amemos essa igreja neste domingo do Bom Pastor. Sejamos todos bons pastores. Temos de defender a igreja. Amemos essa igreja. Muito obrigado. Portanto, acompanhamos na íntegra a catequese do nosso catequista sobre a temática o credo como mapa da caminhada cristã, e demos continuidade da última sessão, que foi o subtema Creio no Espírito Santo, e temos uma questão antes de culminarmos com a nossa catequese do Sr. Filósofo Mariano Capuzzo. O Sr. Filósofo Mariano Capuzzo faz a seguinte questão: no princípio, o nosso moderador alegou que seria abordado a terceira parte do credo, porém, o nosso catequista
só tratou do Espírito Santo. A terceira parte só trata do Espírito Santo, como os outros elementos, como a vida pós-morte ou a ressurreição. Ok, bom, nós não falamos só do Espírito Santo, né? Falamos também da igreja e poderíamos falar mais coisas, só que a questão do tempo também, e fomos indicando só alguns pontos assim, mas a questão da vida após a morte nós demos algumas pinceladas, tratamos assim, se bem que rapidamente, quando falamos de Jesus Cristo, quando falamos que como será a nossa ressurreição, a ressurreição dos mortos, e fizemos quando falamos de quando Jesus Cristo desceu a mansão dos mortos, né? E fizemos referência a que ele depois, para não confundirmos que foi lá libertar todo mundo, não, só aqueles que estavam no céu de Abraão, porque o texto de Mateus diz que quando Jesus morre, os túmulos abriram-se e o corpo dos santos, não era qualquer, não, o corpo dos santos, né? Então estávamos a falar disso tudo, né? Já prefigurando esta parte da ressurreição, que a nossa ressurreição será como a de Cristo, né? Porque senão é vã a nossa fé, né? E é isso que São Paulo nos diz. Tal como Cristo ressuscitou, porque nós cremos na ressurreição da carne, também vamos ressuscitar, se bem que falamos naquela vez de corpo glorioso, né? Vamos ressuscitar na carne, depois cremos também no julgamento, que haverá um julgamento, mas não é um julgamento que precisamos ter medo, porque aquele que crê não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. E, desculpa, é nesta linha, então julgamos não ter mais necessidade de voltar a tocar neste assunto, uma vez que já vislumbramos a doutrina central a respeito da morte de Cristo. O que sucedeu com Cristo também sucederá conosco. Vamos fazer agora o epílogo da nossa catequese sobre o último subtema, creio no Espírito Santo. Então fica para nós de que o batismo dá-nos a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa expressão que provém do hebraico, conforme o nosso catequista Francisco Clemente Calunga dizia, Ruá, em hebraico, que significa alento, sopro, o vento que agita. E o credo não é para todos, o credo é para todos os batizados. E queremos levar ao conhecimento de todos de que estamos ao final da nossa explanação, ou seja, da nossa catequese, e subscrevam-se no canal e o link está descrito no vídeo. E na técnica do nosso indireto esteve o senhor teólogo Elton Arão, e o outro que também esteve na nossa técnica, o senhor filósofo Mariano. Portanto, chegamos ao final do nosso indireto. Nós somos de Catequizantes Rudibus. Eu sou de Catequizantes Rudibus. O senhor teólogo Francisco, ou seja, estudante de teologia Francisco Clemente Calunga, é de Catequizantes Rudibus. E vós que estás a nos assistir neste exato momento, sois de Catequizantes Rudibus. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pela força do vosso Espírito que nos assistiu, nos conduziu, nos iluminou. Iluminai aqueles que nos ouviram, aqueles que vão nos ouvir, de modo a acolherem só o de verdade, o de certo, aquilo que quereis que o vosso povo saiba de tudo aquilo que nós falamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.